No Rio de Janeiro, a expressão situação de barril deixou de ser apenas uma gíria para o perigo iminente. Hoje, ela é o diagnóstico exato de um estado que opera sob a tensão constante de um barril de pólvora. O nível de letalidade e o controle territorial por grupos armados atingiram métricas documentadas que se igualam às de países em guerra civil. Não estamos falando de crimes urbanos comuns. Estamos falando do uso diário de fuzis de assalto em vias expressas, de barricadas que isolam quarteirões inteiros e de rotinas interrompidas por tiroteios que forçam cidadãos a usarem aplicativos de celular para tentar sobreviver no trajeto para o trabalho. O Estado perdeu o monopólio da força. O controle territorial foi assumido por criminosos. O descontrole é absoluto. Mas a grande pergunta não é o que está acontecendo nas ruas agora. A pergunta é: como chegamos a este ponto de ruptura? Para entender essa guerra, precisamos voltar ao início dos anos 2000 e olhar diretamente para a origem desse caos. Para entender o colapso atual, precisamos voltar à virada do milênio. No início dos anos 2000, o mapa do crime no Rio de Janeiro já era dominado pelo tráfico de drogas, dividido principalmente entre três grandes facções em guerra constante por territórios. O ano de 2002 marcou um ponto de virada, com o assassinato brutal do jornalista Tim Lopes no Complexo do Alemão. Aquele crime chocou o país e escancarou o poder bélico e a crueldade dos traficantes. O Estado precisava dar uma resposta rápida à sociedade, mas a estrutura institucional já estava profundamente corrompida. Foi nesse cenário de medo extremo e vácuo de poder que um novo e silencioso ator entrou no tabuleiro. Policiais, ex-policiais, bombeiros e agentes penitenciários começaram a formar grupos paramilitares, principalmente na zona oeste da cidade. O discurso inicial era de proteção. Eles expulsavam os traficantes das comunidades e prometiam segurança aos moradores. Nos primeiros anos, essas milícias foram toleradas e até aplaudidas publicamente por autoridades de segurança e políticos, que as defendiam abertamente como um mal menor. O bairro de Rio das Pedras se tornou o grande laboratório e vitrine desse suposto modelo de autodefesa comunitária. Mas essa narrativa de proteção era apenas uma fachada. O que começou como grupos de extermínio, financiados por taxas de segurança supostamente voluntárias, rapidamente se transformou na mais letal organização criminosa do Estado. As milícias revolucionaram o modelo de negócios do crime no Rio de Janeiro. Seus líderes perceberam que o controle territorial absoluto era muito mais lucrativo do que apenas vender drogas. Eles passaram a cobrar taxas de extorsão de qualquer comerciante e monopolizaram serviços essenciais que o poder público não fornecia, como a distribuição de botijões de gás, o transporte alternativo de vans, a internet clandestina e, mais tarde, a grilagem de terras e a construção civil irregular. O Estado do Rio de Janeiro havia incubado o seu próprio parasita. Ao verem o lucro estratosférico e o modelo de negócios das milícias, as antigas facções do tráfico de drogas também adaptaram suas operações. Os traficantes passaram a explorar as mesmas extorsões e taxas nas áreas que dominavam. A linha que separava um traficante do miliciano simplesmente desapareceu. O resultado prático foi uma corrida armamentista sem precedentes. Fuzis importados de uso militar se tornaram um armamento padrão nas ruas e vielas. A guerra diária deixou de ser apenas pelo ponto de venda de drogas e passou a ser pelo domínio total do território, da economia local e da vida dos moradores. As engrenagens dessa nova máquina de guerra já estavam girando a todo vapor, financiadas por milhões de reais ilícitos e armadas com poder de fogo de exércitos regulares. Mas para que esses grupos pudessem se consolidar, expandir seus negócios e esconder seus arsenais longe dos olhos da polícia, eles precisavam de um ambiente perfeito. Eles precisavam de fortalezas físicas quase impenetráveis. E foi a própria formação natural e o crescimento desordenado do Rio de Janeiro que entregaram essa vantagem tática nas mãos dos criminosos.
A geografia do Rio de Janeiro é a sua característica mais conhecida, mas também se tornou o seu maior obstáculo estratégico para a segurança pública. Para quem vê de fora, a cidade é dividida entre litoral e montanhas. Na prática, essa topografia formou um terreno urbano tático que facilita a defesa armada. Ao longo de décadas, a falta de políticas habitacionais e o crescimento desordenado empurraram milhares de pessoas para as encostas. Nasceram assim complexos gigantescos de moradias, com ruas sem saída e becos extremamente estreitos onde viaturas policiais comuns não conseguem entrar. O terreno elevado entregou ao crime organizado a visão privilegiada do campo de batalha. Quem está no alto monitora todas as vias de acesso e antecipa qualquer operação policial. A configuração do Rio de Janeiro é única. Em outras grandes capitais, as áreas de maior vulnerabilidade costumam ficar distantes dos bairros mais ricos. No Rio, bairros com o metro quadrado mais caro do país dividem a mesma rua com comunidades carentes de serviços básicos de saneamento. A Rocinha e o Vidigal, por exemplo, ficam a poucos metros do Leblon e de São Conrado. Essa proximidade física fez com que os confrontos nunca ficassem isolados no alto dos morros. O tiroteio desceu para as ruas. O impacto dessa divisão geográfica alterou radicalmente a estrutura da cidade e a rotina de todos os cidadãos, independentemente de onde moram. Vias expressas vitais para a economia e a mobilidade do Estado, como a Avenida Brasil, a Linha Amarela e a Linha Vermelha, cortam áreas de intenso conflito armado. Tornou-se um evento comum na vida do trabalhador carioca ter que abandonar seu carro na via pública e se jogar no asfalto para não ser atingido por balas perdidas. Simultaneamente, o controle territorial não ficou restrito às montanhas. O crime se expandiu para as áreas planas da Baixada Fluminense e da Zona Oeste. Onde não havia morros para dificultar o acesso do Estado, as milícias e o tráfico ergueram barreiras artificiais. Trilhos de trem, geladeiras cheias de concreto e valas cavadas no meio das ruas tornaram-se a nova geografia física da cidade, impedindo a circulação de serviços públicos, ambulâncias e caminhões de entrega. O mapa do Rio de Janeiro foi fatiado por fronteiras de alto risco, ditadas por bandidos. O simples ato de seguir a rota de um GPS pode levar o motorista desavisado para dentro de um território rival e resultar em execuções sumárias. O cidadão foi encurralado, perdendo o direito constitucional de ir e vir. Mas a formação natural da cidade e a construção de barricadas às ruas não explicam sozinhas como grupos criminosos conseguiram dominar um estado inteiro. Para manter o controle dessas fortalezas por tantas décadas, o crime armado precisou de algo muito mais forte do que barricadas de concreto. Ele precisou da omissão, da corrupção e do desmonte intencional das instituições que governam o Estado. Se a geografia e as armas criaram um cenário para a guerra nas ruas, foi nos gabinetes do poder político que o crime organizado garantiu sua longevidade. A história da segurança pública no Rio de Janeiro nas últimas 2 décadas é marcada pela total falta de continuidade nas políticas de Estado e por uma corrupção sistêmica que destruiu a credibilidade das instituições. Na virada dos anos 2010, o Rio de Janeiro vivia a euforia de ser escolhido como sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Para blindar a imagem internacional da cidade, o governo estadual lançou em 2008 o projeto das Unidades de Polícia Pacificadoras. A proposta inicial era inovadora: ocupar permanentemente os territórios vulneráveis para expulsar o braço armado do tráfico e, em seguida, entrar com serviços sociais, saneamento e educação. Nos primeiros anos, os índices de homicídios despencaram e a população respirou aliviada. Mas o projeto foi sufocado pela própria negligência política. A promessa de pacificação social nunca chegou às comunidades. A polícia foi deixada isolada como força de ocupação e os confrontos armados voltaram com força total. O caso do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, torturado e morto por policiais de uma unidade pacificadora na Rocinha em 2013, implodiu de vez a confiança que ainda restava na população. A derrocada do projeto das unidades coincidiu com o maior escândalo de corrupção da história política fluminense.
A Operação Lava Jato e investigações locais revelaram que o Palácio Guanabara funcionava como balcão de negócios. Quase todos os governadores eleitos pelo voto direto no Rio de Janeiro nos últimos 25 anos sofreram impeachment, foram afastados ou acabaram presos. Sérgio Cabral, que governou o estado durante o auge dos mega-eventos, acumulou condenações que somaram mais de 400 anos de prisão por desviar recursos que deveriam financiar a infraestrutura, a saúde e a própria segurança pública. Enquanto o dinheiro público alimentava esquemas de propina, as polícias operavam com frotas sucateadas e coletes vencidos. Mas o envolvimento da política com a criminalidade foi muito além do desvio de verbas. O crime organizado infiltrou o próprio tecido do poder legislativo e executivo. As investigações da Polícia Federal apontaram que milicianos e traficantes passaram a dominar currais eleitorais inteiros, determinando quem poderia fazer campanha dentro das comunidades. Candidatos contrários eram ameaçados ou executados. O assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em 2018 chocou o mundo e expôs a face mais sombria dessa infiltração. Anos de investigações culminaram na prisão de políticos influentes do estado do Rio de Janeiro, acusados de planejar e mandar executar o crime para proteger esquemas de regularização fundiária e expansão de milícias na Zona Oeste. O colapso político fluminense transformou o estado em uma estrutura sem comando real, onde o crime organizado aprendeu a subornar agentes públicos, financiar campanhas e redigir leis em benefício próprio. A máquina pública foi corrompida por dentro. Com governantes atrás das grades, instituições desmoralizadas e o crime ditando as regras do jogo eleitoral, o Rio de Janeiro mergulhou em um abismo institucional definitivo. E quando a política faliu moralmente, o impacto financeiro não demorou a aparecer. O Estado perdeu a capacidade de pagar as próprias contas, gerando um colapso financeiro que arrastou a economia carioca para o fundo do poço e transformou a miséria na maior aliada do crime organizado. O colapso moral e político do Rio de Janeiro cobrou um preço financeiro devastador. A ilusão de prosperidade vendida durante os mega-eventos mascarava uma economia frágil e perigosamente dependente de uma única engrenagem, a indústria do petróleo. Quando os escândalos de corrupção na Petrobras vieram à tona, o motor econômico do Estado simplesmente travou. As investigações revelaram esquemas bilionários de desvios em obras superfaturadas e contratos fraudulentos. Projetos gigantescos, como o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, foram paralisados, deixando dezenas de milhares de trabalhadores desempregados do dia para a noite. Somado a isso, a queda brusca no preço internacional do barril de petróleo e as disputas políticas no Congresso Nacional pela redistribuição dos royalties secaram as principais fontes de arrecadação do governo fluminense. O Estado, literalmente, quebrou. Em 2016, às vésperas das Olimpíadas, o Rio de Janeiro decretou estado de calamidade pública financeira. E a regra básica da administração é clara: não existe segurança pública sem orçamento. Nas ruas, o impacto da falência foi imediato e catastrófico. O Estado recuou de forma absoluta, deixando as portas escancaradas para o avanço tático e territorial das facções e milícias. A situação saiu tanto do controle que o governo federal foi obrigado a tomar uma medida drástica e inédita desde a redemocratização do país. Em 2018, foi decretada a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Generais das Forças Armadas assumiram o comando das polícias estaduais, com injeção de recursos de Brasília, em uma tentativa desesperada de conter a sangria, consertar viaturas e retomar um mínimo de ordem. Mas a intervenção tinha prazo de validade. Ela funcionou como um torniquete para estancar a hemorragia financeira e operacional de curto prazo, mas não curou a doença crônica estrutural. Com a economia formal em frangalhos e o vácuo deixado pelo Estado, o desemprego em massa nas periferias criou um exército de mão de obra barata e abundante para o crime organizado. Enquanto o governo cortava investimentos em educação e projetos sociais, o tráfico e as milícias se consolidaram como os maiores e mais atrativos empregadores para a juventude das áreas vulneráveis. Sem oposição do Estado, os criminosos diversificaram seus lucros, explorando o roubo de cargas, a agiotagem
e cobrando taxas de extorsão que afetam desde o pequeno comerciante de bairro até as grandes empresas de telecomunicações e logística. O Rio de Janeiro se viu encurralado por uma matemática perversa, um Estado formalmente falido enfrentando um sindicato do crime cada vez mais rico, corporativo e bem armado. Com os cofres vazios, o território fatiado e a confiança nas instituições destruída, a população civil foi deixada para trás, assumindo o prejuízo diário de uma guerra que não escolheu lutar. Diante do domínio absoluto do crime sobre bairros inteiros e da ausência de soluções a curto prazo, a pergunta que ecoa diariamente entre os moradores espremidos nesse fogo cruzado é uma só. Se você valoriza documentários que analisam a tecnologia e a sociedade sem filtros, considere se inscrever no canal. Sua presença aqui ajuda a manter este tipo de investigação independente e profunda.